Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula de Excel. Meu nome é Ernesto Villafuerte da A Omega Treinamento e Consultoria, especializada em treinamento para grupos in company e individual no local do aluno. Ok, hoje vamos abordar as funções financeiras do Excel, as funções básicas que são utilizadas geralmente quando a gente trabalha com fluxo de caixa. Então, essas funções são a NPER, taxa, NPER é número de períodos, né? Taxa, valor, BP, que é valor presente, VF, valor futuro, e PGTO, pagamento, ou geralmente equivale à prestação. Ok. Então, aqui temos aqui o NPER, número de períodos, né? A taxa de juros, expressa sempre em porcentagem, né? Nós temos aqui o valor presente, por exemplo, o capital que está sendo investido. O valor futuro é o capital no final do período, no final do investimento, né? O PGTO é o valor da prestação, quando tem alguma prestação, o valor que é pago, né? Sendo que essa prestação ela pode ser paga no final de cada período, por exemplo, assim, se de 30 a 30 dias, a cada 30 dias a prestação, se for no final, eu pago a primeira prestação no final dos 30 dias, os primeiros 30 dias, então é postecipada no final do período. Tem também no início do período, ou seja, que eu pago logo no início, né? Ou seja, no primeiro, antes de começar o primeiro dia do período que eu vou contar, então isso eu pago antecipadamente, né? É outro tipo de opção de pagamento e prestação. Então, postecipada no final do período e antecipada no início do período. Ainda tem o tipo, que é para indicar que justamente se a prestação é paga no final do período, né? Aí no caso, quando é no final do período, chamada de postecipada, e geralmente no Excel, no argumento que a gente especifica o tipo, informa como o número zero. Pagamento no início do período, antecipada, geralmente no Excel informa o tipo como sendo igual a 1. Tá? Então, basicamente, todas essas funções que a gente vai abordar são geralmente sempre os mesmos elementos. Às vezes posso ter por exemplo, que eu quero determinar o valor presente e eu tenho todos os outros. Né? Ou às vezes é o valor futuro, ou às vezes é a taxa, ou às vezes é a prestação. Então, mas sempre são os mesmos elementos. Né? Então nós temos as funções do Excel, a função financeira do Excel, tem a função VP, né, que tem como argumentos tem a taxa, o número de períodos, o valor da prestação, valor futuro e o tipo. Né? O valor, se quero determinar o valor futuro, os argumentos são taxa, o número de períodos, né? Paga a prestação, o valor presente e o tipo. Né? E assim você vê que isso basicamente são os mesmos elementos. Às vezes varia um pouquinho, mas gira em torno desses 5 elementos. Né? No caso do PGTO, tem aqui nos argumentos já não entra o PGTO, mas entra, por exemplo, o valor futuro, tem a taxa, o número de períodos. Então, basicamente, gira em torno desses, tanto o que estou querendo determinar quanto os argumentos, gira em torno desses 6 elementos, né? Esses tipos de argumento que a gente viu. Ok? Então vamos entender isso melhor a gente fazendo um exemplo. Então vamos ver se um primeiro exercício poderia ser esse. Né? Eu tenho um título que foi emitido com um prazo de 6 meses e com um valor de resgate de R$10.000. Determinar o valor que deve ser aplicado nesse título na data de emissão para que a taxa efetiva desse investimento seja igual a 0,85 por mês. Então, o que está me dizendo? Que foi emitido um título para ser resgatado em 6 meses.
né? E quando for resgatar, esse título vai estar valendo R$ 10.000, mas R$ 10.000 vai ser o valor de resgate. Então eu quero saber o valor que vai ser aplicado, o valor que vai ser aplicado, então eu quero saber o valor presente na data de emissão para que a taxa seja igual a 0,85 por mês. Então geralmente eu utilizo essa tabelinha, que ela facilita bastante, como eu falei que sempre gira, mas o problema é em torno sempre desses 6 elementos, então sempre faço minha tabelinha representando os 6 elementos. Então o que queremos aqui? Nós queremos aqui o valor presente, que é o valor que vai ser aplicado. Então isso aqui que a gente quer. O valor futuro, no final de 6 meses, ele diz que vai estar valendo R$ 10.000. Tá? Agora, só uma pausa aqui. Quando eu informo meus argumentos, sempre quando eu trabalho aqui com as funções financeiras, sempre eu tenho que levar em consideração se o valor que está entrando em caixa, se for o valor que está entrando em caixa, eu represento como valor positivo, mas se é um valor que está saindo, né, então eu represento como um valor negativo. Então aqui eu quero saber o valor presente, né, o VP. Então, como essa informação eu tenho que fornecer como um valor positivo, quanto você vai querer, você tem que investir, sei lá, R$ 12.000, por exemplo, ou R$ 9.000, você tem que investir R$ 9.000, eu tenho que informar para o investidor como um valor positivo. Já em compensação, o valor futuro, aliás, voltando ao valor presente, se eu estou informando o valor presente como valor positivo, então eu estou considerando como que o dinheiro está entrando. Está entrando em caixa. Né? E o valor futuro vai ser o valor que vai sair do caixa para eu pagar já o resgate, né, no final do investimento. Então aqui ele está dando com o valor do resgate é R$ 10.000. Então, como o valor que vai estar saindo do caixa, eu represento como 10.000. A taxa está aqui 0,85 por mês. Geralmente essa taxa é sempre informada em percentual. Pode ser geralmente meses, não poderia ser ano, poderia ser um período qualquer especificado, mas geralmente é meses. O PGTO, a prestação que eu vou pagar. Aqui no caso eu não vou ter nenhuma prestação, não tem nenhum rendimento, nenhuma parcela que eu tenho que pagar. Então quando eu não tenho essa informação, geralmente nesse quadro eu preencho com o zero. O argumento que não tem nenhum dado, nenhum valor para atribuir a ele. O número de períodos. Então ele está me dizendo que o título tem um prazo de 6 meses. Então o número de períodos vai ser igual a 6. E como esse valor vai ser pago, né, no final do período, então é post-antecipada, então o tipo de argumento é igual a zero. Então eu consegui preencher aqui a minha tabelinha, né, com os valores dos argumentos que vão ser necessários para resolver esse problema. E o que eu quero resolver aqui, qual é o valor presente. Então eu vou clicar aqui, inserir função, e vou procurar aqui em cima o VP, que é o valor presente. E aí ele localizou aqui o VP. VP retorna o valor presente do investimento. Então aí o que eu vou fazer? Eu vou preencher todas essas caixinhas daqui, essas caixinhas com os valores da minha tabela. A taxa eu tenho aqui, na célula D6, 0,85%. O PER eu tenho aqui, né, igual a 6. O PITO eu tenho aqui, no caso é 0. O valor futuro eu tenho aqui, no caso é menos de R$ 1.000. E o tipo é esse aqui, pagamento antecipado. E ele já vai dar aqui a resposta, que é o investimento necessário é R$ 9.504,84. R$ 9.504,84. Esse é o valor que eu preciso aplicar na taxa de 0,85% ao mês durante 6 meses para poder resgatar R$ 10.000. Então eu vou pegar a fórmula aqui, só para ficar aqui para quem quiser examinar a fórmula, né?
E eu vou formatar isso aqui, tamanho 14. Né? Então, tá aí a fórmula que eu utilizei para calcular o valor presente. Aqui embaixo eu tenho também um outro exercício, né? Onde diz de valor presente, onde ele me diz assim: um financiamento tem que ser liquidado através de 6 prestações mensais iguais, com uma taxa de juros composta de 1,2% ao mês. Determinar o valor principal do principal nesse financiamento, ou seja, o BP que ele quer, né? Valor presente, nas seguintes hipóteses: A. Prestação mensal de 1.700, ocorrendo a primeira prestação um mês após a liberação da principal, ou seja, postecipada, né? Então, tem A e B. Então, vamos ver primeiro esse primeiro caso A, né? Então, o financiamento vai ser liquidado em 6 prestações mensais. Então, aqui, meu PER, essas prestações mensais. Então, sempre que tem que ter cuidado, se, por exemplo, minhas prestações o número de prestações são mensais, minha taxa de juros tem que ser mensal também. Se a minha taxa de juros está anual, o meu período tem que estar anuais também. Né? Tem que ter a unidade tem que ser compatível. Então o PER, o número de prestações, é igual a 6. A taxa de juros é 1,2% ao mês. Então colocamos aqui 1,2% ao mês. 6 prestações iguais, já botamos, taxa de juros. Então, caso A, prestação mensal é 1.700. Então, o que eu quero saber? Eu quero saber o valor presente, né? O valor presente, a gente quer saber o valor do principal. Então, esse valor vai ser representado como valor positivo, né? Eu vou informar ao meu investidor quanto que ele precisa investir como um número positivo. Então, é o valor que está entrando. Então, eu preciso que a resposta seja dada se ela está entrando, então ela vai ser positiva. Agora, a prestação mensal de 1.700, como eu estou pagando, deixa eu ver, eu estou pagando, esse vai ser um valor que está saindo, né? Está saindo de mim. O valor presente, na lei, eu estou pegando um financiamento, né? Então, esse valor principal é o valor que eu estou pegando emprestado, o valor que está entrando na minha caixa, né? No meu caixa. Então, e R$ 1.700 que é a prestação é o valor que está saindo, que eu estou pagando mensalmente. Então, a prestação mensal vai entrar como negativo, porque está dinheiro que está saindo do meu bolso, né? Ocorrendo a primeira prestação um mês após a liberação, ou seja, no final do período, então é postecipado, então o tipo é igual a zero. Que mais? O valor futuro, como é um financiamento, quando eu acabar os 6 meses, ele já vai estar completamente quitado, certo? Todo financiamento é assim. Então, o valor futuro dele vai ser zero. Então, eu quero saber o valor presente, então vou novamente chamar aqui o BP, que está aqui. Vou copiar novamente os valores. Taxa, o PER está aqui, 6. Paga PGTO, a prestação está aqui, menos 1.700. O valor futuro está aqui, é 0. E o tipo é 0. Então aqui já me dá o valor do financiamento. Então eu financiando 9.684,95 a 1,2% ao mês, eu vou pagar uma prestação de R$ 1.700 durante 6 meses para quitar esse financiamento. Então eu vou copiar aqui a fórmula, Ctrl C, este aqui para sair, e aqui embaixo copio a fórmula, só para ficar como consulta, né? E aí nós temos um caso B, né? O caso B são as mesmas informações, só que a primeira prestação é paga no ato da liberação. Ou seja, paguei a prestação e já dou um sinal para bater, né? Pago um primeiro valor para bater. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou repetir esses valores daqui, já que são menos do tipo, né? Esses valores aqui estão todos igualzinhos,
Vou copiar aqui embaixo. Só que muda o tipo, como eu ia pegar, já não é mais 0 posto antecipado, vai ser do tipo antecipado, que é igual a 1, né? E aqui a fórmula eu posso chamar novamente o valor presente e ir puxando os valores taxa, número de períodos, 6, valor da prestação, menos 2.700, valor futuro, 0, e o tipo 1. Né? E ok. Então reparem quando o tipo de pagamento, né, da o primeiro período é antecipado, eu posso pegar um valor maior de financiamento. No caso aqui, eu posso pegar 9.900, né? 9.902. Já quando o pagamento no final do período, eu posso pegar um pouco menos. Eu só posso pegar um pouquinho menos, 9.784. Mas há uma diferença no valor que eu posso financiar. Tá? Sendo um antecipado, pagamento a primeira parcela no final do período, e o outro antecipado, a primeira parcela é paga no início do período, né? Logo no início. Ok, né? Então podemos ver a diferença nos resultados quando a gente trabalha com tipo antecipado ou tipo antecipado, né? Como isso influi no valor do valor presente, né? Ok, então esse seria o valor presente, e temos também a função de valor futuro, que ela também vou poder trabalhar de uma maneira análoga. Só que agora, em vez de o que eu quero saber já não é mais o valor presente, mas o valor futuro, o valor que fica no final do investimento, né? Então, o que vai ser resgatado, o que sobrou, né? O quanto sobrou, é o valor que tem disponível, né? Depois de transcorrido o prazo e os juros no final da aplicação. Então, temos aqui uma instituição financeira recebe uma aplicação de R$10.000 no regime de juros compostos para ser resgatada num prazo de 9 meses. Então, recebe uma aplicação de R$10.000. Então, a aplicação já coloco aqui. Mas sendo que tem um detalhe, né? Eu quero saber o valor de resgate, ou seja, o valor futuro. Como esse valor de resgate eu tenho que informar com um número positivo, então eu vou considerar o valor de resgate com um valor que está entrando em caixa. Né? Entrando no caixa em quê? Vai ser entrando no caixa da pessoa que investiu. Né? Então, se ele entra como um valor positivo na pessoa que investiu, o valor que foi aplicado, que saiu do bolso investidor, vai entrar como um número negativo. Né? O valor presente, que o valor a ser investido, entra como um número negativo. O valor futuro a gente vai calcular. A taxa está aqui, é 10% ao ano. Aqui temos um probleminha. Porque a taxa está ao ano e o prazo está em 9 meses. Né? Então, o que a gente pode fazer? Nós temos que trabalhar com unidade compatível, é o mesmo tipo de unidade para prazo e para taxa de juros. Então, eu vou converter a taxa, posso deixar em 10%, esse aqui não vou converter, vou botar 10%. A prestação, aqui não tem prestação, então vou colocar 0, quando não tenho valor para esse determinado argumento, eu coloco 0. O número de prestações aqui é 9 meses, né? Então vou colocar aqui 9. O tipo, né? Vou ser o resgate no final do período. Então aqui antecipado igual a 0. Então, mas resta saber. Não, desculpa, aqui tem o período. Eu esqueci aqui. A taxa que está anual, né? Então o período está em meses. Então eu não posso informar aqui em meses, porque aqui está anual a taxa. Então, para ficar igual, eu vou converter esse prazo de meses para anos. Então, como que eu faço? Eu vou botar assim, igual 9
9 meses dividido por um ano tem 12 meses, então eu divido 9 por 12 vai me dar o número de anos, a quantidade em anos. Ou seja, quantos anos equivale a 9 meses. Então ele me diz que equivale a 0,75. Né? Peguei o número de meses e dividi pelo total de meses do ano para saber quantos anos equivale a 9 meses. Então equivale a 0,75. Né? Como é 9 meses, não chega aos 12 meses, então é menos de um ano, né? No caso é 0,75 anos. O tipo participado, 0, não tem prestação, então agora posso calcular o valor futuro. Então vamos lá aqui, eu vou clicar aqui, vou digitar aqui em cima valor futuro, vou ir para pesquisar, ele achou aqui o valor futuro, e aí eu posso preencher minha tabelinha, meus argumentos de acordo com a tabelinha, né? Taxa, o NPR está aqui, o pagamento está aqui, o valor presente está aqui, menos 10 mil, e o tipo está aqui igual a 0. Né? Esses são os argumentos aqui. E aí ele me dá já o valor futuro, como um número positivo, que eu vou aumentar um pouquinho a largura. Então eu invisto 10 mil reais e vou resgatar 10 mil reais 740. Né? Então é para um investimento de 6 meses. Né? Tá bom. Então agora um segundo exemplo seria esse aqui. O investidor pretende realizar 10 depósitos mensais de 5 mil, que serão remunerados com a taxa efetiva de 0,9% ao mês, no regime de juros compostos. Determinar o valor acumulado por esses depósitos no final de 10 meses, caso o primeiro depósito ocorra no momento em que o investidor decidir pela efetivação dos mesmos. Então, o investidor vai fazendo depósitos mensais de 5 mil e a taxa vai ser de 0,9% ao mês. Né? Então eu quero saber qual vai ser o meu valor de resgate, o valor acumulado no final de 10 meses, né? Caso o primeiro depósito ocorra no momento que o investidor decidir pela efetivação dos mesmos. Ou seja, ele decidiu, vou fazer investimento e já vai pagar a primeira vai fazer o primeiro depósito. Então o tipo aqui eu vou considerar como um antecipado, né? Um antecipado, o 0 postecipado no final do período. Aqui como é 1, porque vai ser logo no início do período, é antecipado, então é igual a 1. Bom, o que eu quero saber? O valor acumulado, o valor futuro, né? O valor presente, eu não vou ter um valor presente no início porque o meu investimento vai ser feito ao longo dos meses, embora o primeiro depósito mensal já seja logo no início. Então, a taxa é 0,9%, não, 0,90% é a mesma coisa, né? O PGTO, o valor que está saindo do investidor, né, que ele vai ser depósito que ele vai fazer, então é menos 5 mil, né, são depósitos que ele vai fazer por mês, tá saindo do bolso dele, mas no final quando ele resgatar vai sair um valor positivo, né, porque é o valor que vai entrar no caixa dele ou no bolso dele. O número de períodos aqui é 10 meses, né? Então é 10. O valor presente não tem, né? Porque ele não tem um valor total inicial a ser investido, né? Ele vai fazer um depósito ao longo dos meses, né? Dos 10 meses. Então aí agora a gente pode calcular o valor futuro com base nesses dados. Então, valor futuro. Aí preenche taxa, aqui 0,90%, número de períodos aqui igual a 10, PGTO prestação aqui é menos 5 mil reais, valor presente aqui 0 e o tipo igual a 1. Então ele me diz que o meu valor de resgate vai ser de 52.543,04.
né? Então ele, depositando R$ 5.000 por mês durante 10 meses, ele consegue resgatar 52 mil, né? É um bom investimento. Eu vou copiar aqui a fórmula. Ok. Tá, então agora nós calculamos o valor, aprendemos a calcular o valor presente e o valor futuro. Então também eu posso obter, usando a função de Excel, o valor da prestação, quando for o caso, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho a seguinte situação, né? Um financiamento de R$ 10.000 deve ser liquidado em 24 prestações mensais, com taxa de juros a 0,9% ao mês, no regime de juros compostos. Determinar o valor da prestação mensal, sabendo-se que a primeira prestação ocorre um mês após a liberação dos recursos. Então, um financiamento de R$ 10.000 a ser liquidado em 24 prestações mensais. Então, se ele vai ser liquidado, o valor futuro dele é zero, né? E o valor presente vai ser aqui no caso, como que eu estou querendo aqui? Eu estou querendo saber o valor da prestação. Então, esse valor da prestação, eu quero que ele me dê essa resposta como um número positivo. Então, porque quando alguém vai pegar um financiamento, eu pergunto qual é a prestação? Eu pergunto, sei lá, R$ 500 por mês. A pessoa não fala, menos R$ 500 por mês. Não, ela fala um número positivo. Então, aqui também eu tenho que informar um número positivo. Então, se a prestação vai ser um número positivo, quer dizer que é o dinheiro que está entrando no caixa de alguém, né? No caso da financeira. E o valor presente, o financial, está saindo da financeira, então eu vou entrar ele com valor negativo. Então R$ 10.000, vou colocar aqui, valor presente menos R$ 10.000. O valor futuro é zero, porque no final do financiamento não fica fica zerado o débito. A taxa, né? A taxa de 0,9% ao mês. A prestação que eu estou querendo saber, o prazo é 24 meses, né? Então vou ter 24 aqui. E a primeira prestação ocorre um mês após a liberação do recurso, ou seja, é postecipado, então é igual a zero o tipo. Então agora só restou determinar o valor da prestação e para isso vou usar a função PGTO. Vou procurar aqui PGTO. PGTO calcula o pagamento do empréstimo com base em pagamento e em uma taxa de juros constante. Isso é o pagamento o valor do pagamento de cada período, né? Quanto a cada período, no final de cada período ele vai pagar. A taxa, então não pegou aqui, 0,9%. O número de períodos está aqui 24. Valor presente aqui menos 10.000. O valor futuro aqui é zero. E o tipo também é zero. E aí me dá uma prestação de R$ 465,15. Né? Ou seja, para eu conseguir pegar R$ 10.000 para pagar em 24 vezes, eu pagarei apenas uma prestação de R$ 465, né? Parece um valor razoável, né? Então seria isso, né? Seria um exemplo aqui de como calcular o valor da prestação do pagamento para correspondente a cada período, né? PGTO. Bom, eu posso querer calcular a taxa também. Sabe, calcular a taxa também é importante. Tem que ver se aí nos oferecem muitas vezes financiamentos, ofertas, né? Então, para saber se o negócio é bom mesmo, é saber quanto que o valor, quanto que está a taxa, né? A taxa de juros, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho aqui um financiamento de R$ 10.000, deve ser liquidado em 12 prestações mensais de R$ 880, no regime de juros compostos. Determinar a taxa efetiva de juros desse financiamento,
sabendo que a primeira prestação ocorre um mês após a liberação dos recursos. Então, vamos ver. Eu quero saber o quê? Eu quero saber a taxa de juros. Tá? Agora, aqui, por exemplo, o financiamento, ele é R$10.000, então eu posso considerar, aqui no caso da taxa, como a taxa vai sempre é positiva, né? No caso aqui, independe se entrada ou saída, a taxa é sempre positiva. Então, eu posso arbitrar aqui que o financiamento que é R$10.000 é o valor que vai receber a pessoa que está financiando, então entra como um valor, é o valor de entrada, entra com um valor positivo. O valor futuro no final dos 12 meses não vai dever mais nada, então o valor futuro é zero. A taxa que eu quero calcular, a prestação é R$880. Então, se R$10.000 é o valor que está entrando no bolso a pessoa que está pagando o financiamento, o valor da prestação, a prestação é o valor que está saindo do bolso dela para bater a dívida. Então entra com um valor negativo, menos 880, né? E o número de períodos é 12, né? 12. A primeira prestação, o pagamento da primeira prestação ocorre ao final do mês, né? Um mês após a liberação dos recursos, então é pagamento posto-antecipado igual a zero. Então só fica faltando aqui determinar a taxa, né? Porque é o que o problema quer saber. Então vamos digitar aqui taxa. Procurei taxa, achei taxa, clico OK. E agora eu vou completar apenas as caixinhas aqui a partir do valor de minha tabela. NPR, pegar aqui 12. PGTO aqui menos 880. BP, valor presente, está aqui 10.000. Valor futuro está aqui igual a zero. E o tipo está igual aqui a zero. Então isso aí vai me dar um valor aqui 0,0084, mas na hora que eu demonstrar isso na forma de porcentagem fica 0,85. Então na realidade ele fez um arredondamentozinho aqui, né? E já está mostrando no formato de estilo de percentual, né? 0,85%. Então usamos a função taxa para determinar quanto é o valor dos juros, né? A gente pode até considerar que essa taxa de juros é extremamente vantajosa, né? Então seria um bom investimento, né? Uma boa saída, se a pessoa está precisando de dinheiro, é uma boa alternativa, uma boa opção aqui. Pegar R$10.000, vai pagar R$880 por mês e em 12 meses já quita o valor do empréstimo, né? Ok? Também eu posso calcular o número de prestações, né? O NPR. Vamos ver um exemplo disso. Então, aqui diz, eu tenho um financiamento de R$10.000 que deve ser liquidado com prestações mensais de 1.725,48. Determinar o número de prestações desse financiamento para que a taxa efetiva de juros seja igual a 1% ao mês. Eu quero saber o número de prestações para que a taxa de juros seja igual a 1% ao mês no regime de juros compostos. Assumir que a primeira prestação ocorre um mês após, né? Então um mês após participar, já coloco o tipo igual a zero aqui, né? Então, financiamento de R$10.000. Eu quero saber o número de prestações, né? O número de prestações também vai ser sempre positivo. Então, eu vou estipular aqui. Financiamento de R$10.000 está entrando no caixa ou no bolso da pessoa que está pagando o financiamento. Colocou um valor positivo. O valor futuro é zero, que no final do financiamento não sobra nada, né? Já pagou tudo, não sobra nada de dívida. A taxa é aqui 1% ao mês, então aqui 1%. O valor da prestação é 1.625,48. Então, se R$10.000 está com positivo, que entrou no bolso da pessoa que pegou o financiamento, quando ele paga as prestações do financiamento, já é com valor negativo, que está saindo do bolso dele.
saída é negativo, 1725,48. O número de prestações é o que eu quero determinar, o tipo já está aqui, então só vou chamar aqui, só calcular o NPER, né? Aqui a função se chama NPER, vou procurar, está aqui, NPER, ele retorna o número de períodos de investimento, né? Então, a partir da minha tabelinha, novamente vou preencher aqui taxa, o PGTO, clico aqui, PGTO, valor presente, tá aqui, valor futuro e o tipo aqui, né? Então ele vai dar 6,00, na verdade 6, né? Então vai dar 6 prestações. Em 6 prestações mensais, no caso, né? Porque então falando prestações mensais. Então, vou copiar a fórmula como fiz as outras vezes. Copiar. Seria isso aí. Então, nessa videoaula, seria a videoaula de funções financeiras 1, nós já cumprimos nosso objetivo de conhecer as principais funções financeiras que são utilizadas no fluxo de caixa para investimentos mais comuns, né? Então, muito obrigado. Até a próxima, pessoal.